Para muitas pessoas, Israel é um país muito interessante. A paisagem, a cultura e a história atraem milhares de visitantes a cada ano e querem conhecer os cantos mais antigos da história da humanidade. Muitas coisas foram descobertas aqui ao longo dos anos, mas a maioria das pessoas concordaria que as descobertas em torno da teologia são as mais interessantes. Hoje, gostaríamos de falar de várias descobertas enigmáticas de Israel. Se você estiver gostando desses vídeos sobre descobertas misteriosas e mistérios não resolvidos, não deixe de nos contar clicando no botão de like. Além disso, não se esqueça de se inscrever e tocar o sino de notificação para obter um conteúdo ainda melhor. Prensa de vinho com 1.600 anos de idade. Em 2017, uma equipe de pesquisadores ficou chocada quando descobriram uma prensa de vinhos que se estima ter mais de 1.600 anos. Ela foi encontrada em um edifício bizantino, na região sul do deserto de Negev. A maioria dos pesquisadores concorda que encontrar uma prensa de vinho como esta é incrivelmente especial. A maioria das máquinas e ferramentas antigas como esta teria sido construída com madeira, o que significa que elas podem facilmente se deteriorar com o tempo. Portanto, pouquíssimas delas ainda restam. A madeira eventualmente apodrece e volta para a terra de onde veio. Outras, como esta, teriam sido criadas com pedra, argila ou outros materiais que endureceriam com o tempo e durariam por muitos anos. Entretanto, esta prensa de vinho em particular foi incrivelmente bem preservada e deu aos pesquisadores uma visão muito melhor de como o vinho era feito todos aqueles anos atrás. Até agora, apenas outra prensa foi descoberta na região, embora esta parte do mundo fosse conhecida por sua produção de vinho na época. Sabemos que essa civilização teria criado vinhos da mais alta qualidade disponível, exportando-os posteriormente para o Império Bizantino. Quando os pesquisadores descobriram o poço que teria sido preenchido com uvas, ele media cerca de 2,5 metros de largura e 2 metros de profundidade, o que significa que pelo menos 6.500 litros de vinho poderiam ter sido armazenados aqui. Isso é vinho pra caramba! Devido ao tamanho do recipiente, a maioria dos investigadores acredita que a vinícola teria sido operada por membros do exército. Esta teria sido uma das maiores adegas da região, o que significa que teria sido necessária muita força humana para manter a operação funcionando. Durante o período do Império Bizantino, os gregos haviam sido os líderes na produção de vinho. Embora tenham criado alguns dos melhores vinhos da região, eles não foram os inventores do vinho, como algumas pessoas podem acreditar. Em vez disso, o vinho foi desenvolvido pela primeira vez pelos mesopotâmios há cerca de 6.000 anos. Histórias da produção de vinho são encontradas em toda a Bíblia, embora a Bíblia deste período de tempo não teria sido exatamente a mesma que a que temos hoje. As pesquisas modernas afirmam que o vinho nos tempos bíblicos teria sido em sua maioria não alcoólico, ou possivelmente mais tônico do que uma bebida. Milhares de anos atrás, civilizações ao redor do mundo infundiam várias plantas e ervas em seus vinhos para alcançar um grande número de efeitos. Muitos desses tônicos teriam sido usados por razões medicinais, embora outros possam ter sido mais provavelmente usados para despertar espiritualmente, com plantas psicodélicas sendo infundidas no vinho. Não sabemos muito sobre estes tônicos ou o que teria estado dentro deles, mas sabemos que certos cogumelos teriam sido misturados regularmente, assim como outras plantas herbáceas, com incontáveis benefícios medicinais. Não temos como saber o que teria sido criado nessa vinícola em particular, mas é incrível que ela tenha sobrevivido após todos esses anos. Cidadela Perdida. Na Bíblia, ouvimos inúmeras histórias sobre o rei Davi. Muitas pessoas que escolhem ignorar a Bíblia e seus ensinamentos bíblicos afirmam que Davi nunca existiu e que todas essas histórias foram fabricadas nos últimos milhares de anos. Histórias como Davi e Golias e como Davi derrubou um grande Golias, sem nada além de um estilingue, foram altamente criticadas. Mas parece que Davi e seu reinado como rei podem finalmente ter sido provados de uma vez por todas, após essa incrível descoberta trazer uma nova luz sobre o rei de Judá e seu império que ele deixou para trás. Até agora, a existência de Davi e seus seguidores só foi mencionada pelo Tel Dan Steel, que é uma antiga pedra cananeia que documentou grande parte da história cananeia. Nessa tábua histórica, a casa de Davi
é mencionada, referindo-se diretamente ao famoso Davi da Bíblia. Um edifício foi escavado em Eglon, e segundo histórias bíblicas, essa teria sido a área a qual Davi se expandiu durante seu reinado. Essa história é ainda apoiada pelas evidências que temos de uma mudança súbita e drástica na vida das pessoas comuns, que pode ter vivido aqui por volta daquela época. Uma das provas mais convincentes para isto é que foi encontrado um conjunto de planos de construção que anteriormente só existiriam em Israel. Quando se considera de onde vieram Davi e seus antepassados, faria sentido que, à medida que eles se expandissem, teriam começado a construir edifícios que se assemelhassem mais aos de suas antigas casas. Ainda não sabemos muito sobre Davi e seu reinado como rei, mas a descoberta do Tel Dan Steel e a estranha e repentina mudança da vida cotidiana do povo de Eglon certamente fazem os pesquisadores se perguntarem se a Bíblia poderia conter muito mais verdade histórica do que a maioria das pessoas acredita. Estela com 2.800 anos de idade. Já que estamos falando de histórias bíblicas comprovadamente verdadeiras, temos que mencionar uma tábua de 2.800 anos que foi encontrada e que parece confirmar uma das histórias mais conhecidas dos israelitas. A Estela de Mesa, como é mais conhecida, é uma tábua memorial que foi descoberta em 1868 na Jordânia. A pedra está inscrita com relatos da história ocorrida nesta região, com uma das mais conhecidas histórias bíblicas sendo contada também, embora de um ângulo diferente. Na Bíblia, o rei dos Moab é retratado como um homem muito negativo. Não sabemos ao certo o que fez com que Moab fosse visto tão negativamente, mas a Bíblia parece sugerir que Deus estava enraivecido pela forma como todos haviam decidido adorar falsos deuses e líderes terrestres. Como castigo, eclodiu uma guerra entre Israel e Moab. Entretanto, a estela que foi descoberta conta uma história muito diferente. Contudo, a estela e a história da Bíblia não parecem se contradizer. Ao contrário, elas se complementam e contam a história a partir de duas perspectivas muito diferentes. A Estela de Mesa explica quantas pessoas pensavam que o Mexa, o rei dos Moab, era um grande líder. A pedra diz: Omri, rei de Israel, oprimiu os Moab por muitos dias. Esta tábua parece lançar muita culpa sobre Israel, ao invés do contrário. Há também uma lista de cidades que foram retiradas das Moabitas e reivindicadas em nome de Israel, como sugere a Bíblia. Entretanto, essa tábua ajuda a preencher uma lacuna no relato bíblico da história, dando-nos mais informações sobre o que aconteceu com a terra de Nebo. Na Bíblia, a terra de Nebo é mencionada como sendo de propriedade dos israelitas. No entanto, a única outra vez que é mencionada, a Bíblia afirma que ela era de propriedade dos Moabitas. A tábua explica que os israelitas reivindicaram Medeba, então o rei Mexa declarou guerra a eles, provavelmente ganhando de volta a terra de Nebo no processo. Ele então conquistou muitas cidades, levou escravos e fez sacrifícios humanos a um falso deus. Aprendemos também que o rei Mexa sacrificaria tanto seus inimigos quanto seu filho primogênito ao falso deus, na esperança de obter vitória na batalha. Ambas as versões da história se encaixam perfeitamente, essencialmente confirmando que a história da Bíblia é, de fato, historicamente correta. Sudário de Turim. Esta é uma das descobertas mais debatidas de Israel, mas muitas pessoas acreditam que este item, conhecido como Sudário de Turim, poderia ser o pano em que Jesus de Nazaré foi envolto depois de ter sido crucificado. Este sudário é um dos mais conhecidos itens históricos associados à Bíblia e foi descoberto pela primeira vez por volta do século XIV. O pano mostra tanto a frente quanto as costas de um homem que se parece muito com Jesus de Nazaré. Na época, era comum que alguém fosse embrulhado em um grande pano depois de falecido, mas ninguém sabe o que aconteceu com o pano em que Jesus foi embrulhado depois que ele ressuscitou dos mortos. A maioria dessas roupas teria permanecido sobre corpos daqueles que faleceram, acabando por se decompor ao lado do corpo. Entretanto, o fato de que este pano existe até mesmo em primeiro lugar pode servir como prova de que a história de Jesus de Nazaré e sua ressurreição dos mortos pode ser verdadeira.
No entanto, o pano tem sido questionado por muitos pesquisadores e cientistas que o têm analisado ao longo dos anos. O pano foi investigado na década de 1970, com muitos pesquisadores afirmando que era falso. Entretanto, após uma inspeção mais detalhada, o pano usou uma técnica de costura que se alinhou perfeitamente com as técnicas que teriam sido usadas pelos israelitas há muitos anos. No entanto, ao contrário disso, nos anos 80, o pano foi examinado usando a datação de radiocarbono. Sabemos que a datação por carbono não é incrivelmente precisa, mas muitas vezes, se o sistema não funcionar, levará os pesquisadores a acreditar que um item é muito mais antigo do que realmente é. No entanto, neste caso, os resultados disseram exatamente o oposto, alegando que o tipo de tecido veio entre os séculos 13 e 14. Outras análises também afirmaram que foram encontrados fragmentos de pigmentos no tecido, confirmando que as manchas de sangue aparentes não eram de sangue, mas sim pigmentos artificiais. Isso não deveria ser uma surpresa tão grande, pois um fino pedaço de pano como este, descoberto centenas de anos após a crucificação de Jesus, seria altamente improvável. De qualquer forma, parece um pouco bom demais para ser verdade, e este parece ser o caso. Mas de qualquer forma, esta foi uma descoberta muito interessante. Pergaminhos do Mar Morto. Entre 1947 e 1956, uma série de fragmentos de pergaminho foram encontrados em um sistema de cavernas na área da Cisjordânia. Houve um total de 850 pergaminhos que foram coletados, agora conhecidos como os Pergaminhos do Mar Morto. A maioria do conteúdo dos pergaminhos remonta aos tempos bíblicos, e muitas das informações contidas nos pergaminhos se referem à história bíblica e relatos bíblicos. A maioria das escrituras encontradas foram escritas em hebraico, mas algumas também foram escritas em grego e aramaico. Elas foram datadas entre 250 a.C. e 70 d.C., com alguns desses pergaminhos referindo-se até a mesmo outras religiões além do cristianismo. O que é muito interessante sobre os pergaminhos é que eles contam a mesma história que pode ser encontrada na maioria das Bíblias modernas. A história, os personagens e as lições são todos idênticos, embora alguns desses pergaminhos incluam alguns textos adicionais ou mudanças na redação. E isto é importante porque mostra como os escritores teriam sido capazes de acrescentar seu próprio toque em histórias bíblicas antigas, questionando muitas traduções, especialmente a tradução do Rei James, que é tão popular hoje em dia. A parte mais importante sobre estes pergaminhos é que ela confirma muitas das histórias bíblicas que têm sido compartilhadas por centenas de anos. Eles também mostram como alguns desses escritores podem ter tido algum motivo por trás quando traduziram os textos antigos e como devemos ter cuidado de quem recebemos nossas informações. Obrigado por assistir, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.